Vamos continuar falando de Bolsonaro. O candidato está preparando um documento para reforçar sua defesa à democracia e responder às críticas de racismo e misoginia. O texto está sendo chamado nos bastidores de Manifesto à Nação. O formato ainda está sendo definido, se será em texto ou em vídeo, e a ideia é que seja divulgado nas redes sociais. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a campanha quer que a mensagem tenha um forte apelo emocional e deve ser gravada no quarto do hospital. Ainda sobre o assunto, o Ciro Gomes se pronunciou. Para ele, o manifesto não passa de uma mentira. O Ciro chegou também a comparar Bolsonaro a Hitler, chamou o Sul de nazista, um pouco acima do tom, né, Vera Magalhães? Bastante acima do tom, Silvio. Se a ideia dele é se apresentar como uma terceira via antipolarização, esse discurso, que é igualmente um discurso de ódio, não ajuda em nada. O iguala aos dois polos, o coloca como um radical. Da mesma maneira, ele, Ciro Gomes, é um radical, tanto quanto os outros, e é um radical da retórica. Ele disse que o Sul demonstra um forte apelo ao discurso nazista por votar no Bolsonaro. Com isso, ele está estigmatizando toda uma região do país, uma região próspera, uma região que contribui com a riqueza do Brasil em grande medida, que tem indicadores sociais e econômicos muito acima do resto do Brasil e que tem o direito de expressar a sua preferência política, assim como o Nordeste. É a mesma coisa que dizer que todos os nordestinos são burros porque votam no PT ou no Lula. É o mesmo tipo de discurso de ódio, discurso separatista, discurso que não contribui para a democracia, discurso mistificador que ajuda nessa polarização odienta que está fazendo mal ao Brasil. Então, se o Ciro Gomes quer se colocar como uma terceira via, ele falha miseravelmente nisso. Quanto ao manifesto do Bolsonaro, eu aguardo sinceramente que ele venha logo e que ele seja sincero, como eu falei no bloco anterior, para que reduza o nível de tensão e o nível de embate que existe nessa campanha. Seus apoiadores fazem um cerco nas redes sociais a qualquer um que faça qualquer crítica analítica, construtiva, embasada, factual a um candidato, que é algo que se espera de analistas políticos, se espera da imprensa. Fazem o cerco pessoal, criticam, xingam, ameaçam. Isso não é aceitável, isso não é razoável numa democracia. Então, esse manifesto é muito bem-vindo para acabar com esse clima. Madureira, passo a palavra para você sobre o manifesto, mas também sobre o Ciro. O Ciro não se ajuda, né? Não, o Ciro não se ajuda, ainda bem, porque isso só mostra que ele não tem a menor condição de ser presidente da República. Ele não tem. O que ele fez agora foi altamente ofensivo, a população do sul do Brasil, assim como você também fazer proselitismo contra o nordestino, enfim, isso é uma bobagem. Isso é um discurso de ódio, é uma coisa a ser desprezada, não é à toa, né, que ele está desmilinguindo nas pesquisas. É um discurso de desespero. Eu acho que não vale nem a pena perder mais tempo com isso. Eu acho, eu estou muito na expectativa realmente desse manifesto do Jair Bolsonaro. Eu gostaria muito de escutar um manifesto, ou ler o manifesto, não sei de que forma que ele vai fazer esse pronunciamento, mas que fosse um chamamento de pacificação. Que ele tomasse até para ele a primazia da bandeira da pacificação dos ânimos. O que a Vera observou é muito, muito interessante e é verdade. A questão não é o Bolsonaro, são alguns bolsonaristas, não são nem todos, alguns bolsonaristas que, movidos pelo ódio, pelo preconceito, pela misoginia, pelo atraso, pela ignorância, pelo destempero verbal, né? Esses realmente são verdadeiras pessoas que não sabem, né, dar valor ao regime democrático. Não tem o menor apreço pela democracia. Qualquer pessoa que se manifeste, qualquer coisa que eles julguem contrária ao Bolsonaro, eles já caem de pau de uma maneira completamente desabrida. Portanto, eu acho que seria inteligente na campanha do Bolsonaro ele fazer um discurso, né, na contramão desse pessoal aí. Eu lembro, né, na época do
do Partidão e da antiga infinada União Soviética, que se comentava o seguinte: o problema não era o Stalin, o problema é o Stalin que fica em cada esquina, né? É o Stalin que mora em cada casa. Entendeu? Essa é o grande problema do stalinismo, né? Para pegar já um exemplo antípodo, né? da esquerda. Mas eu acho que seria muito proveitoso, não só para a candidatura do Bolsonaro, não. Seria muito proveitoso o manifesto com esse conteúdo para o processo eleitoral brasileiro. Andreasa, sigo com você sobre o manifesto e sobre a reação do Ciro Gomes. Bom, o Ciro, conforme previsto, embora tenha resistido bem, vai derretendo, cedendo a sua posição para o crescimento do Fernando Haddad. Eu acho que ainda tem gordura, carne para queimar ali para o crescimento do Haddad, e esse destempero verbal que denuncia uma grande ignorância, né? Um dos problemas recentes do Brasil, aliás, um dos sinais da doença brasileira é o uso banalizado de fascismo e nazismo para atribuir, para desqualificar adversário e para tentar desqualificar posições contrárias. É uma fraude histórica, um desconhecimento profundo do que tenham sido esses fenômenos nefastos, e algo que na boca do Ciro Gomes vai se banalizando, mas como expressão da sua irrelevância progressiva de aqui até o final dessa eleição. O Ciro é um que sempre sai menor das eleições que ele disputa, é um troço regra, né? Um troço espantoso. No caso do manifesto do Bolsonaro, ele é muito importante do ponto de vista político-eleitoral, é uma jogada muito importante, independentemente de ser sincero ou não, terá um impacto favorável para o Bolsonaro, e como conteúdo, esperando que seja sincero, espero que venha com um pacto institucional. Ele teve uma chance de pregar a pacificação nacional logo depois do atentado, não o fez, ao contrário, parece ter sido arrastado para um discurso mais aguerrido, inclusive pela sua entourage. Agora, no entanto, tem uma nova chance de pregar a pacificação do Brasil. Mas não é vamos pacificar o Brasil. Não. Como se pacifica o Brasil? Com paz institucional, com compreensão clara da divisão entre poderes, com valorização do Congresso, do qual ele ainda faz parte. Seria uma boa ocasião nesse manifesto, não quero dar conselho para candidato, mas seria uma boa ocasião para mostrar que ele tem apreço pelo Congresso Federal, que ele, ao contrário da sua retórica eleitoral, não considera aquilo ali um bando de bandidos, de criminosos, inclusive pavimentando um futuro de um relacionamento de que o Brasil precisa, não é ele que precisa, é o Brasil, caso o Bolsonaro seja eleito, que precisa de um presidente que consiga negociar, transitar legítima e legalmente com o Congresso Federal, que ele abandone essas ideias de interferência no Supremo Tribunal Federal, que ele acabe com essa conversa braba de nova Constituição no Brasil. Nós não precisamos disso, precisamos de um programa sólido, de reformas do Estado e de alguém que está presente, ainda que tardiamente, ainda que eu não acredite que o Bolsonaro possa ser, que está presente como um estadista. E essa deveria ser a finalidade de um manifesto de alguém que deseja presidir o Brasil.